jogar em um lugar com um leão pra te agarrar. O Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus, que existia uma lei Que dizia assim: adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Imagina se um dia te jogarem num lugar com um leão pra te agarrar. O Daniel aconteceu, porque ele orava para Deus, existia uma lei que dizia assim: adoração só para o rei. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Mas Daniel amava Deus, e lá na cova dos leões, nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Nosso Deus o protegeu, e nada lhe aconteceu. Vamos lá, crianças? Vamos cantar com os tios? Vamos! Obedecer. 1, 2, 3, 4. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, eu sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Olá,
crianças! Como passar a semana? Espero que estejam bem. Vocês gostam de brincar de pique-esconde? Quando eu era criança, gostava muito dessa brincadeira. Achava o máximo encontrar aquele lugar especial onde ninguém me acharia. Mas vocês já viram crianças bem pequenas brincando? Elas se escondem em lugares bem engraçados e pensam que ninguém está vendo elas simplesmente pelo fato delas não estarem enxergando ninguém. É muito engraçado. Às vezes agimos assim com relação ao pecado e isso não é engraçado, mas muito triste. Sabemos exatamente o que Deus nos manda fazer ou o que diz que não devemos fazer. Não temos nem como falar que não sabíamos que tal coisa era pecado. Temos a palavra de Deus que nos ensina sobre a sua vontade. Mesmo assim, continuamos a pecar, fazendo coisas que entristecem o coração de Deus. E pensamos que, como ninguém está vendo, não seremos corrigidos ou disciplinados. No entanto, nos esquecemos de que Deus vê e sabe de todas as coisas. Nada pode ficar escondido dele e seremos disciplinados por ele. O nosso versículo de hoje nos ensina exatamente sobre isso. Então, anota ele aí. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E sejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Números 32, 23. Se cremos em Jesus, devemos obedecê-lo em tudo, pois acreditamos que a vontade dele é a melhor para as nossas vidas. Porém, se escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, Deus, por amor, nos corrigirá. Mas aqueles que não creem em Deus não estão livres para fazer o que querem. Diante de Deus, eles são pecadores e serão punidos pelos seus pecados. Eles experimentarão da ira de Deus. A história de hoje nos conta exatamente sobre isso. E ela está registrada em Daniel 5. Vamos ver como tudo aconteceu? O rei Nabucodonosor já havia morrido. E nessa história aparece um novo rei de nome Belsazar. Ele certamente era parente de Nabucodonosor. A situação da Babilônia não estava boa. Eles não eram mais aquele império imbatível. Agora estavam sendo ameaçados pelos Medos, um outro povo que era inimigo dos babilônios e que estava vencendo muitas batalhas, conquistando muitas cidades. Esses inimigos estavam do lado de fora da cidade, tentando entrar para tomar conta de tudo. No entanto, o rei Belsazar não estava nem um pouco preocupado, pois diante dessa situação difícil, em que o rei deveria estar em alerta, a Bíblia nos conta que ele resolveu dar uma festa. Para ela foram convidadas 1000 pessoas, entre as mais importantes do império. O rei ofereceu vinho para todos e, depois de muito se divertir, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha trazido do templo em Jerusalém e trazido para a Babilônia. Todos beberam vinho nos cálices e louvaram aos seus deuses falsos. Crianças, isso era uma afronta contra Deus. Aqueles utensílios eram sagrados, eram usados para louvor e glória de Deus e não deveriam ser usados daquela forma. Além disso, ele usou para louvar a deuses falsos. A Bíblia nos conta que no mesmo instante apareceram dedos de uma mão de homem que escreviam na parede do palácio. O rei ficou apavorado, cheio de medo. Ele tremia da cabeça aos pés. Conseguem imaginar isso? Ele então ordenou em alta voz que chamassem todos os sábios de seu reino e prometeu que aquele que conseguisse ler e falar o seu significado, este receberia presentes e seria a terceira autoridade mais importante no seu reino. Porém,
Nenhum sábio pôde ler o que estava escrito na parede. Diante disso, o rei ficou ainda mais assustado. A rainha mãe, depois de ter escutado os gritos do rei, entrou na festa. Ela tentou acalmá-lo, dizendo que não precisava se preocupar, pois em seu reino havia um homem que poderia interpretar o que estava escrito. Disse que ele era chefe dos sábios na época do rei Nabucodonosor e que não existia ninguém tão sábio como ele. Quando Daniel chegou, o rei falou o que havia acontecido e que nenhum dos seus sábios conseguiram ler e interpretar a escrita na parede. Mas caso ele conseguisse, lhe daria tudo o que tinha prometido aos demais sábios. Daniel, nessa época, deveria ter em torno de 80 anos. Ele respondeu ao rei que não queria os presentes oferecidos, mas que poderia ler e interpretar a escrita na parede. Mas antes disso, ele lembrou ao rei Belsazar que toda a grandeza e glória e majestade do reino de Nabucodonosor havia sido dada pelo Deus Altíssimo. Por causa disso, todos os povos e nações temiam a Nabucodonosor. No entanto, quando ele se tornou orgulhoso, acreditando que tudo o que tinha foi conquistado por ele, Deus o tirou do trono e ele passou a agir como um animal, comendo capim como os bois e dormindo ao ar livre. E isso aconteceu até que ele se tornasse humilde e reconhecesse que o Deus Altíssimo é quem tem domínio sobre todos os reinos e que coloca como rei quem ele quer. Após isso, Daniel disse assim ao rei: E o Senhor, ó rei Belsazar, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei dos céus e mandou trazer os utensílios que foram tirados da casa de Deus para que o Senhor e os seus convidados bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses falsos que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder sobre a sua vida e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Foi por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o seu significado é: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Depois de ter escutado tudo, Belsazar mandou que desse a Daniel tudo o que prometera. No entanto, naquela mesma noite, Belsazar foi morto e Dário, o Medo, começou a reinar em seu lugar. Deus tirou o reino dos babilônios e entregou os medos. Criança, essa história, por um lado, é inspiradora, mas por outro lado, também muito triste. Inspiradora, pois vemos Daniel, já idoso, e ainda se mostrando mais sábio que antes. Ele permanecia fiel a Deus e não tinha medo de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Por outro lado, vemos Belsazar, parente de Nabucodonosor. Certamente, ele não conhecia o Deus de Daniel e não reconhecia ele como sendo o único e verdadeiro Deus. Mas ele sabia de tudo que Deus tinha feito na vida de Nabucodonosor. E isso era o suficiente para que ele temesse a Deus. No entanto, ele nem se importava. O orgulho dele era tão grande que pegou os cálices trazidos da casa de Deus e usou para tomar vinho e dar louvores aos seus deuses falsos. Belsazar pecou contra Deus e na mesma noite Deus tomou o seu reino, dando aos seus inimigos, e foi morto. Isso nos mostra que nada fica escondido de Deus. Belsazar zombou do Senhor, achando que nada iria lhe acontecer. Mas Deus tudo vê. Criança,
essa história nos ensina a sermos como Daniel, fortes no Senhor, que fazia a vontade de Deus em qualquer situação. Ela também nos ensina a não sermos orgulhosos diante de Deus. Se pecarmos contra Ele, devemos ser humildes, nos arrepender e pedir perdão a Deus, buscando fazer somente a vontade dEle. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso só é possível porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. No entanto, se insistirmos em fazer o que não agrada a Deus, Ele, como um Pai amoroso, nos disciplinará para que voltemos ao seu caminho. Crianças, depois de escutar essa história, sentem com o papai, com a mamãe ou com quem cuida de você e fale sobre os pecados que tem cometido. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ore a Deus confessando o seu pecado e pedindo perdão. Peça a Ele que te dê forças para fazer a vontade de Deus e transformar o seu coração. Estude a Bíblia durante a semana, só assim saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas, se você ainda não entregou sua vida a Jesus e deseja fazer isso, ore também a Deus. Vamos orar? Deus Altíssimo, te damos todo louvor e glória. Obrigada por nos amar e nos corrigir quando pecamos contra ti. Nos perdoe quando orgulhosos buscamos fazer as coisas do nosso jeito. Te peço que nos dê força para fazer a tua vontade e agradar o teu coração, pois te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, essa foi a nossa história de hoje. Aguardo vocês na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau!